gente vai hoje dar o desfecho de um assunto que, como eu falei, foi discutido pelo Brasil todo. Foi um caso que chocou, teve na capa de todos os noticiários, mas até então a gente não sabia como isso tinha terminado. E a gente está falando do caso do Kaique Brito, o atropelamento do Kaique Brito. Havia uma discussão que estava em curso na Justiça sobre a questão da omissão de socorro com o Bruno. Do amigo, Do né? amigo dele, que saiu do local, foi embora antes do socorro chegar. A gente lembra que o delegado pediu o arquivamento do caso e remeteu isso ao Ministério Público. Mas a gente lembra também que naquela ocasião o Ministério Público não aceitou direcionar para a Justiça o arquivamento do caso de cara. O Ministério Público achou melhor receber todo o material do inquérito, analisar com calma, consultar o Kaique Brito se o Kaique teria a intenção de representar contra o amigo por omissão de socorro e se ele também tinha a intenção de representar contra o motorista por lesão corporal culposa. Sim. Isso, claro, é um trabalho protocolar do Ministério Público. Claro que o Ministério Público poderia ter acatado o delegado e arquivado de imediato, mas o Ministério Público achou melhor analisar esses autos com calma. E esse caso, gente, ele chegou ao fim no último dia do mês passado. Então, ele tá, assim, é uma conclusão que tá fresquinha agora para eu passar para vocês. A primeira coisa que a gente descobriu é que o Kaique Brito, ele se apresentou e disse que não tinha interesse em representar contra o amigo. Ele não tinha um interesse em representar contra o Bruno de Luca sobre a tipificação de omissão de socorro. Mas isso é suficiente para dar um desfecho, inocentar o Bruno? Não. Precisa de um parecer do Ministério Público, e era isso que o Ministério Público estava fazendo esse tempo todo. Primeiro, Sônia, saiu a conclusão final sobre o motorista. E é o seguinte, o Ministério Público diz o seguinte: afastada a configuração da conduta dolosa, ou seja, da intenção ou culposa como requisito, nada mais justifica a mobilização da Polícia Judiciária e de um processo em relação ao motorista. Ah, mas isso não merecia mesmo. O Ministério Público entendeu Ele foi que corretíssimo. quem provocou o acidente foi o próprio Kaique. Então, Não intencional, mas é real. mas foi Quem ele. provocou foi ele. Inclusive, o Ministério Público viu por meio de imagens que o Kaique já tinha feito travessias anteriores ali e que outros veículos bêbado, né? já E tinham bêbado. desviado. Então, assim, uma hora ia acontecer, porque ele estava ali Indo e voltando, provocando atravessando. essa logística. Então, da parte do motorista, o Ministério Público pediu o arquivamento mesmo e a inocência total do motorista. Agora, E aí em relação ao Bruno de Luca, antes do Lobianco contar o que aconteceu, qual é essa sentença do juiz que muda a vida dele, é importante lembrar que a partir desse episódio, inclusive quando ele foi prestar depoimento, veio com umas versões que não convenceram, não estava devidamente orientado, aquela coisa toda. A partir daí, a carreira dele começou a ser terrivelmente tirado do prejudicada. Big Brother, né? Tirado do Big Brother, o público não aceitava, então não houve outra alternativa e a vida dele foi se fechando de uma maneira muito complicada. Ele precisou, inclusive, ir para terapia. A amizade dele com o Kaique, gente, olha, ficou interrompida. Acabou, não né? sei. Ao que parece. Ficou com esse tenho ruído. minhas dúvidas, mas isso são os dois que sabem, o tempo é que vai dizer. Eu tenho a percepção de que tudo pode mudar, mas a amizade deles não volta, né? Eu tenho Então, a mesma percepção, né? E A se declaração... voltar, não como era, nunca Não, mais. A declaração mais. recente do Kaique Brito, que o Lobianco deve falar também daqui a pouco, prova isso, que essa Que ele tá amizade se não sentindo continua. sozinho, se ele tinha um amigo Acabou tão ali, Sônia. próximo Sim. como era o E Bruno. o Bruno era o melhor amigo dele Era aqui o no cara Rio de sempre Janeiro. junto. Exatamente. sim. Ele fala, eu estou sozinho, estou gostando de ser sozinho, é uma fase importante da minha vida,
mas ele frisa o tempo todo que ele está sozinho, ou seja, o amigo de sempre não faz mais parte dessa história. Então vamos saber, depois de realmente aí enfrentar uma situação muito dura, porque a casa caiu, né, para o Bruno De Luca, vamos ver como é que fica agora. Vem mudança por aí. Sim. E a gente lembra que inicialmente o Ministério Público justificou que não iria acatar de imediato o arquivamento em relação à omissão de socorro, porque o Ministério Público havia... A gente até chegou aqui a pontuar que o promotor disse que foi uma atitude extremamente moral e que tinha sim que ser discutido essa questão. E agora isso chegou no final. O que diz o processo? No que tange ao delito de omissão de socorro supostamente praticado por Bruno De Luca, consta nos autos que ele teria saído do... e eles repetem ali a dinâmica. Todavia, o tipo penal da omissão de socorro existe que para sua configuração se deixe de prestar assistência quando nenhuma outra assistência estiver sendo prestada. Ou seja, há um indício de que ele cometeu sim a omissão de socorro, mas a justiça considerou que não dá para consolidar de fato a omissão de socorro, uma vez que eles dizem o próprio condutor prestou assistência à vítima, que foi levada ao Hospital Miguel Couto, tendo sido essa sim atitude suficiente para aquele momento, não se exigindo, portanto, a conduta dos demais presentes no local. Assim, as provas arroladas até o momento diante da dinâmica dos fatos não são suficientes para formar uma opinião desfavorável ao Bruno De Luca. Portanto, carece o presente feito um mínimo probatório que indique a existência de crime entendido como fato típico antijurídico culpável. E aí ele reforça que, ademais, o motorista acionou socorro, ficou no local, aguardou a chegada da polícia militar, aguardou a chegada da ambulância e, diante disso, o Ministério Público pediu o arquivamento do caso e a absolvição do Bruno De Luca. Então vem a decisão, porque isso era o parecer do Ministério Público. E aí vem o relatório e decido. Acolho a manifestação do Ministério Público a esse inquérito policial e determino o arquivamento do caso, ressalvado a possibilidade de desarquivamento. O que é essa possibilidade de desarquivamento? Se o Kaique Brito ficar insatisfeito, porventura, futuramente, alguma coisa aconteceu, algum novo elemento ser levado à justiça, pode ter o desarquivamento do caso. Mas se... É o que não parece que vai acontecer de forma alguma. Não vai. O Brito já teria feito Ele já isso, se manifestou. E também não seria, né? O Kaique já falou, não quero levar adiante nada contra o motorista e contra o Bruno. Né? Acho que ele já ficou muito traumatizado com essa história e nada vai mudar o que ele passou comigo, sabe? Sim, e é um ano já e ele está aí se recuperando muito bem, tanto que já voltou a trabalhar, vai ter a participação super especial em Família é Tudo, tá voltando. E ele está vivendo mesmo essa transformação dele, não só física, mas como emocional também, né? Ele vai sair disso tudo um outro homem. Né, Sônia? Houve a separação, o fim do casamento, o fim do casamento, não imediatamente como se imaginava quando aconteceu o acidente, mas um pouco tempo depois, acho que um ano ou alguns meses, houve a separação final de casamento. Kaique foi morar, imagino que sozinho também, por isso tem passado mais tempo sozinho. Agora, só para fechar essa história aqui da decisão, para o Bruno De Luca também eu acho que é um fecho importante nessa história. Eu acho que é sim. Acabou o contrato com a TV Globo, encerrou esse contrato com a TV Globo, ou seja, atingiu a parte profissional também. E essa decisão para ele, eu acho que é para ele encerrar esse caso também. Juridicamente, essa é uma absolvição importante para o Bruno, por uma questão de mercado de trabalho, eu acho. Agora, claro que a gente sempre, para mim, eu sempre assim, às vezes o que é legal não é moral, né? Então, acho que na questão pessoal, ele ainda vai precisar tratar isso direitinho com o Kaique, rever se ele ainda quiser essa amizade, mas para qualquer fim jurídico, é uma decisão que muda, assim, todo o panorama aí em cima do Bruno De Luca em relação ao crime de omissão de socorro, né?